Olá, gente, tudo bem? As duas aulas de hoje, então, serão reservadas para a produção de texto, ok? Então, vocês vão lá na apostila digital de vocês, que está na plataforma digital, volume 2, página 13, do conceito à prática. O que é que a gente vai trabalhar na aula de hoje? Nós vamos trabalhar o artigo de opinião. Que tipo de texto é um artigo de opinião? Vocês já aprenderam, né? Vocês estão fazendo ao longo aí desse ano dissertações, né? Dissertação argumentativa. O texto artigo de opinião, ele é muito semelhante a uma dissertação argumentativa. No que ela se diferencia? Tá? O texto, a dissertação argumentativa, ela é mais objetiva e ela é impessoal, né? Então a gente não coloca, né, eu penso, eu acho. Então o texto dissertativo argumentativo a gente não pode usar a primeira pessoa. Já o artigo de opinião, ele é mais subjetivo e pessoal. Você pode usar termos como eu penso, eu acredito, na minha opinião, tá? Então essa é a grande diferença entre artigo de opinião e texto dissertativo argumentativo. Você pode usar a primeira pessoa, né, no seu texto. Em termos de estrutura, eles têm a mesma estrutura. Na introdução você apresenta a sua temática, no seu desenvolvimento você coloca argumentos e aí você tem que fazer uma conclusão, apresentando uma solução, né? Ou fazendo uma retomada do assunto, tá? Então, em termos de estrutura, eles são semelhantes também. O que diferencia é que numa dissertação argumentativa você tem que escrever no máximo 30 linhas. Tá? E um artigo de opinião não, você pode escrever uma página ou como também você pode escrever 2, 3, 4 páginas, ok? Então essa é uma das diferenças também, tá? Então a aula de hoje é sobre artigo de opinião. Então vamos lá na página 13 que fala assim: nos últimos tempos, o jornalismo opinativo tem crescido e ganhado espaço. Os leitores contemporâneos buscam mais do que informações, procuram conhecer diferentes pontos de vista a respeito de um tema. Para atender esses leitores, a maioria dos jornais e das revistas, publicados diária ou semanalmente, destinam páginas inteiras para os textos opinativos, como os artigos de opiniões e editoriais. Então, dos veículos, né, onde são colocados os textos, esse tipo de texto, é em jornais e revistas, tá? Artigo de opinião. O artigo de opinião é um texto em que o autor expõe, por meio da defesa de argumentos, seu posicionamento sobre algum tema atual e importante de ordem social, econômica, política ou cultural, tá? Então, até esse ponto aí, ele é igual ao texto dissertativo argumentativo, né? Expõe um fato, expõe a problemática desse fato e vai defender a sua tese, vai defender o seu ponto de vista, ok? Nesse caso aqui você pode defendendo usando a primeira pessoa, o eu. Esse tipo de texto opinativo tem a finalidade de analisar e de interpretar os fatos mais relevantes ocorridos na sociedade, permitindo ao autor defender uma posição a respeito do que está sendo discutido. É comum que textos pertencentes à ordem do argumentar estruturam-se da seguinte maneira, tá? Então, igual lá na dissertação, a situação-problema, introdução, né, apresenta a ideia central que sintetiza o ponto de vista do autor. Em seguida, contextualiza-se o assunto por meio de afirmações gerais ou específicas. Daí depois nós temos a discussão, o desenvolvimento. Fundamenta a ideia central por meio da apresentação de argumentos construídos a partir de verdades e de opiniões. Utiliza-se de fatos concretos, exemplificações, dados, pesquisas, citações para convencer o leitor daquilo que está sendo discutido, né? Igual a dissertação. E aí o final, solução, avaliação, conclusão. Encerra a análise reafirmando o posicionamento definido, né? Então você vai reafirmar o seu posicionamento, tá? Além da preocupação com a estrutura desse gênero, é importante aplicar os diversos recursos linguísticos disponíveis para convencer o leitor da veracidade da ideia defendida. Então, como eu falei ali, dados estatísticos, pesquisas, citações, tá? Fatos. A linguagem empregada na maioria das vezes obedece à variedade padrão da língua, então a linguagem padrão. Pode-se encontrar, porém, expressões mais subjetivas, utilização de pronomes e de verbos em primeira pessoa. Né? Na dissertação não pode, aqui você pode usar a primeira pessoa. É imprescindível saber reconhecer, interpretar e produzir um artigo de opinião.
já que se trata de um gênero comumente requisitado em exames de vestibulares. O contato diário com o texto de opinião possibilita ao aluno desenvolver sua capacidade interativa como leitor e autor. E isso é uma das características que as instituições educacionais buscam encontrar em seus futuros alunos, ok? Aí, depois aqui vocês vão ler, né, uma proposta de um dos vestibulares mais conceituados, né, que é de São Paulo, da Unicamp, que foi pedido um artigo de opinião. E aí você tem um texto aqui, que foi dado como base, e aí depois, na página 15, vocês têm um dos textos que foi tipo nota 10, tá? Então vocês leiam esse texto, que é o artigo de opinião feito por um aluno, tá? E aí tem na página 14, na página 15 ali, então tá esse texto, aí tá bem certinho a introdução, né, desenvolvimento e conclusão, ok? E aí na página 15 vocês têm a atividade 13. Leia atentamente o artigo a seguir. Pobre vira classe média, de Silvia Romano, tá? Então aqui é um artigo, o nome do artigo é Pobre vira classe média. E aí então vocês têm esse artigo aqui, e aí vocês vão fazer as questões A e B. A questão A. Qual é o argumento rebatido pelo contra-argumento apresentado no primeiro parágrafo? Então, lá no primeiro parágrafo tem um argumento, né? E aí depois foi apresentado um contra-argumento, algo contrário ao primeiro argumento, tá? Então, qual é o argumento rebatido pelo contra-argumento? O contra-argumento foi usado para rebater qual argumento? No primeiro parágrafo, ok? B. Qual dos argumentos utilizados no artigo seria de autoridade e qual de raciocínio lógico? Tem um que é de autoridade, né? Que fala ou é um dado estatístico ou apresenta um nome de alguém especializado. Então, qual dos argumentos no artigo seria de autoridade e qual é de raciocínio lógico? Vocês vão responder a questão A e B. Logo abaixo vocês têm aqui. A opinião de um articulista pode ser exposta por diversos tipos de argumentos. Leia alguns a seguir. Pode ser por exemplificação, pode ser por analogia, de quantidade, de autoridade, de qualidade, tá? Então são os tipos de argumentos que vocês podem usar no artigo de opinião de vocês, ok? Aí agora, na atividade 14. É possível depreender que a gentileza contribui para a construção de uma vida melhor para todos, e não apenas para aqueles que manifestam gentileza e para aqueles que a recebem. Sua tarefa consiste em produzir um artigo de opinião no qual argumentará sobre a importância da gentileza para a construção de uma sociedade melhor. A pergunta a seguir propõe-se a orientá-lo nesta tarefa. Como as ações de gentileza podem contribuir para as relações humanas sejam justas e éticas? Tá? Lembre-se de que na produção do texto você deverá utilizar-se de uma linguagem formal e de que não poderá assiná-lo. Que é óbvio que vocês vão ter que assinar porque eu tenho que saber de quem é, tá? E aí vocês vão dar um título, tá? Então a atividade de vocês hoje é 13 A e B, e aí vocês vão produzir um artigo de opinião cuja temática é Importância da gentileza para a construção de uma sociedade melhor. Então vocês vão defender ali qual é a importância da gentileza para uma sociedade melhor, tá? Aí então tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão, ok? Dúvidas sobre artigo de opinião, aí vocês me perguntem, tá? Então, nessa primeira aula e a última aula de hoje, que é de língua portuguesa, que a gente vai usar para produção, tá? Então, as duas aulas de hoje para produção. Vou deixar o post aqui, a data do post, para vocês me entregarem. Gente, entreguem as produções. Teve gente que pegou recuperação só por não ter entregue as dissertações, tá bom? Então, vamos lá. Dúvidas é só chamar, ok? Beijos e até mais!